Pronto, começamos a gravação aqui, webconferência, turma EN 23801, turno da manhã, hoje são 28/4. Só para o pessoal poder, depois, quem for ver a gravação, pegar isso. Vocês devem ter recebido aí um e-mail, aí uma pesquisa sobre as dificuldades em termos de recurso técnico que vocês possam estar enfrentando aí. Seria legal responder essa pesquisa aí, que é para a gente buscar aí alternativas, né, para tentar contornar aí essas dificuldades. O João Pedro me perguntou aí se eu tenho como ensinar a usar o Packet Tracer. O João Pedro, o Packet Tracer, se você entrar lá no NetAcad, eu aqui não vou poder mostrar para você. Eu não sei se eu consigo entrar em duas sessões ao mesmo tempo, não consigo. E depois eu posso até trocar de computador, mas lá na NetAcad, em recursos, lá em cima onde tem o menu lá, menu em cima onde tem o Cisco Network Academy, lá em cima você vai encontrar Minha NetAcad Recursos. Lá em recursos você vai encontrar um curso, né, um treinamento do NetAcad, né? Tá em inglês, mas dá para acompanhar. Se você pesquisar no YouTube, e aí tem um problema aí de eu não ser um canal oficial, então a gente tem aqui umas dificuldades de recomendar, né? Mas se você procurar no YouTube, você vai achar um treinamento de NetAcad, do NetAcad, um tutorialzinho do Packet Tracer em português, certo? E se você olhar aqui as gravações que a gente fez da unidade do capítulo 7 e do capítulo 8, eu também faço lá, crio uns ambientes, mexo em algumas coisas no Packet Tracer, né? Coloco computadores, configuro rede, configuro endereçamento IP. Então tem lá uma série de coisas que eu faço com o Packet Tracer, você pode acompanhar também por ali, tá certo? Entro no modo, entro no modo de simulação, volto para o modo real, né? Então lá tem, a gente fez nas unidades 7 e na unidade 8, a gente fez alguns exercícios lá sobre o Packet Tracer, tá certo? E a gente ainda, aqui eu não sei exatamente em que unidade, se vai ser na 11 ou a partir da 11, a gente também vai ter umas atividades de laboratório aí utilizando o Packet Tracer, ok? Então não é exatamente o foco desse curso, quer dizer, o foco desse curso um dos focos desse curso é mostrar que o Packet Tracer existe, né? E incentivar vocês a aprenderem, até porque vai ser muito necessário nas disciplinas de arquitetura TCP/IP, por exemplo. É fundamental que vocês saibam mexer no Packet Tracer, mas o curso está lá disponível. É um curso que eles chamam de self-assigned, né? Um curso que você se inscreve, não precisa abrir uma turma para você se inscrever. A turma está aberta lá constantemente. Então tem um curso lá. Se você entrar em cursos, você também vai. Depois de recursos, tem cursos. Se você clicar em cursos, você vai ver lá um curso mesmo
do Packet Tracer, não é nem um tutorial. Aí é um curso, tem uma série de explicações e tal. Infelizmente também está em inglês, tá? Mas se você buscar no YouTube, vai achar suporte lá sobre o Packet Tracer, tutorial Packet Tracer, alguma coisa assim. Você vai achar no YouTube coisa que ajuda você a entender o Packet Tracer estando em português. Ok, João Pedro? E aí, sempre que a gente tiver oportunidade aqui, a gente vai usar o Packet Tracer aqui online, como a gente usou no capítulo 7 e no capítulo 8, tá? No 9 e aqui no 10, nem tanto, mas daqui para frente a gente vai usar também. Vai ter um ou dois capítulos aí que eu acho que a gente vai usar. Tá legal? Então vale a pena você dar uma olhada aí na unidade 7, na unidade nos vídeos, nas videoaulas, né? Dos vídeos que estão gravados aí do capítulo 7, do capítulo 8, e depois se inscrever nesse curso do Packet Tracer e procurar ajuda no YouTube para alguns tutoriais em português, tá? Ok? O pessoal ainda está entrando aí. Muita gente entrando agora. Então, voltando lá, né? Só relembrando aí, reforçando essa pesquisa aí, não sei se vocês já receberam, já se atentaram para esse e-mail, né? Dessa pesquisa aí sobre os recursos. Porque a gente precisa saber qual é a dificuldade que está todo mundo enfrentando, né? Para que a gente possa buscar alternativas aí para isso, né? A gente está fazendo aí um esforço danado, né, para tornar essa experiência de vocês aí o mais próximo da presencial possível, né? Em alguns, em alguns casos, eu diria até que em algumas situações esse ambiente tem sido até um pouco favorável, né, para algumas coisas, porque a gente acaba, querendo ou não, eu aqui em casa, por exemplo, tenho mais recursos computacionais à minha disposição do que no laboratório, né? No laboratório eles têm mais recursos à disposição de vocês, né? Mas menos recursos à minha disposição. Então eu acabo sendo capaz de usar, né, mais recursos didáticos do que no laboratório, mas eu sei que em algumas situações para você está sendo um pouco crítico. Assim, para mim, às vezes, aqui também fica um pouco crítico. Então é importante que a gente conheça essas dificuldades, né, para que a gente possa procurar os mecanismos aí para contornar, né? Certo? Bom, fora isso, deixa eu buscar aqui aí um minutinho que eu vou abrir aqui o.
Bom, ok. Bom dia, Christian. Não, a gente estava aqui conversando um pouco. Bom, todo mundo atento aí, então, podemos começar aqui a apresentação. Alguém quer falar alguma coisa? Estou achando vocês hoje meio preguiçosos. Todo mundo quieto aí, ninguém está falando nada. Todo mundo sentindo um ar meio sonolento de todo mundo aí. Bom, tudo ok então, gente? Está tudo bem com você? Posso continuar? Ninguém quer colocar nada, ninguém quer falar nada. Então, ok, hein? Vou começar aqui a apresentação. Nessa. Tinha gente reclamando de que, Isabelle? Fala aí. Ah, então. Pois é. Então, então deixa eu passar aqui. Isso. Eu vou até mostrar para vocês a tela, né, para ficar gravado aqui. Então eu vou aproveitar que o pessoal, que a Isabelle falou que o pessoal estava reclamando, deve ser o mesmo problema que alguns estão enfrentando, tá certo? Espera aí, deixa eu mostrar para vocês e vou mostrar aqui o que é que o pessoal do curso da Cisco. E aí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar então aqui deixa eu entrar aqui na academia. Então, vou mostrar para vocês o processo todo. Aumenta aí um pouquinho. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ok. Então vamos aqui, ó. Eu vou fazer login. E ó, o que está acontecendo é que aparece a tela assim, né? E quando a gente clica, não vai para lugar nenhum, tá certo? Isso é o que está acontecendo. Já teve com vários instrutores, eu estou tendo esse problema aqui no Linux. Eu já tentei no Chrome e no Firefox e dá o mesmo erro. Então só que eu tenho uma outra máquina aqui que está com Windows 8 e com Chrome e que está funcionando. E já tem alguns reportes de alguns professores usando o Windows 10, com a última versão do Chrome, e está funcionando. Então a gente não sabe exatamente o que é. Então aqui, ó, tem aqui uma mensagem aqui do pessoal da Cisco, assim, dizendo que a pessoa acaba de sair, né, de uma reunião com as pessoas lá na Cisco, né, para ver o que estava passando. E é importante mencionar que não houve uma atualização do NetAcad, entendeu? Então, nada que eles possam mexer no NetAcad. Então, eles disseram que não houve nenhuma atualização no NetAcad. Não se trata. Então ele diz assim que não se trata só de uma sujeira no histórico e no cache do navegador, entendeu? Então precisa reiniciar as preferências, né, dos add-ons e complementos, né,
que poderia estar atrapalhando lá o browser, né? Então tem que tentar botar o navegador lá na opção voltar lá nas configurações default dele, tá certo? E ver qual complemento está dando problema. Provavelmente foi algum add-on, né, algum complemento instalado aí nos navegadores, tá certo? Então precisa tentar isso aí. A gente não sabe ainda exatamente o que tá acontecendo, porque em alguns casos funciona e outros casos não funciona, ok? Então, o que é a recomendação é botar o navegador na definição padrão dele, né? E aí liberando, remover cache, remover tudo dele e começar de novo e depois ir colocando, voltando, né, com os complementos para ver o que estava acontecendo. Eu, na minha opinião, tem a ver com o Flash, né? Com o Flash Player que a Google ia desativar ele, coisa, deve ter alguma coisa associada a isso. Eu ainda não consegui detectar. E não fiz uns testes, como falei para vocês, porque eu estou aqui com um monte de aba aberta, com um monte de coisa e não quero perder isso. Então eu ainda fiz. Como eu testei em outra máquina e funcionou, eu consegui ver que não é uma questão associada ao site da academia. Deve ter a ver ou com alguma coisa com a versão do Java, porque eu nesses dias tive todas essas, atualizei pelo menos umas duas atualizações do Chrome, mais pelo menos uma atualização do Java. Então pode ser uma situação dessa. Outra máquina que está com o Windows 8 e o Chrome, ela não está exatamente atualizada. Eu até segurei as atualizações que é para manter isso até a gente conseguir descobrir o que é que está havendo, tá? Então até que seja resolvido, né? Pode ser que algumas pessoas tenham alguns problemas aí na academia, mas depois a gente compensa isso aí com a questão dos testes aí e tal, tá? Ok? Mas a gente está trabalhando aí para resolver isso o mais rápido possível. Legal? Agradecer aí a Isabelle, não sei se a Isabelle já voltou, ela tinha caído, voltou. E obrigado aí, Isabelle, pelo feedback aí. Mas tá gravado aqui o comentário, né? Depois quem quiser ver aí, o pessoal que não assistiu, pede para dar uma olhada. E que a gente está trabalhando lá, o pessoal da Cisco e a gente está trabalhando para tentar solucionar o problema. Mas a primeira recomendação, então, é essa: é remover limpar o histórico de navegação, limpar o histórico de arquivos, né, todos os arquivos em cache, limpar os cookies todos, remover todos os complementos, né, do navegador e tentar acessar. Eu tentei aqui acessar com uma VM que eu tinha aqui também, que eu tenho aqui, que tem com Windows 8, e usando o Edge, né, quer dizer, o Internet Explorer, não sei mais o nome desse negócio. E também não funcionou, deu o mesmo erro. Então, é possível que seja alguma coisa com a versão do Java. Depois eu tenho que
setar aqui, voltar atrás na versão do Java, quer dizer, eu tenho que fazer algumas coisas, mas essas coisas vão me exigir aqui fechar minhas abas todas, eu não estou querendo fazer isso agora, tá bom? Então, assim que a gente tiver uma posição exatamente do que houve, a gente passa para vocês aí, tá? Deixa eu só botar meu telefone aqui para ele não fazer barulho. Então vamos lá, vou começar aqui então a apresentação, tá? Depois no final a gente conversa mais. Essa apresentação essa sessão assim como na 9 ela é tranquila, não tem assim muito. Oi. Ok, ok. Opa, não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Agora sim. Ah, sem problemas, tá? Só não garanto ser absolutamente rápido, porque são muitos grupos de trabalho. E aí são muitas mensagens, muita coisa, e entre a faculdade, os professores, a Cisco, o outro trabalho, e coisas, são muitos grupos de trabalho, né, que eu pertenço, e aí é muita informação, né? Às vezes a gente está com um prazo mais apertado, e aí não consegue responder tão rápido, tá? Mas pode abrir sim. O e-mail está aí, pode passar, pode falar por e-mail aí, é melhor, tá? O e-mail eu estou conectado em vários lugares, isso, tá? Pode passar. E pode usar também os fóruns que estão abertos lá no Ava, tá certo? Porque toda vez que vocês usar o fórum lá é bom, porque fica registrado. E aí todo mundo pode ver a resposta. Tá? Então lá no Ava, deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu sei que vocês nem sempre é muito ágil, mas aqui no Ava tem aqui o fórum de discussão, né, e tem o Fale com o Professor. Ó, tem até alguém que publicou alguma coisa lá. Ó. Ó, o Thales tá aí? Thales está aí? Deixa eu ver se o Thales está aí. Não, o Thales não está aí. O Thales, por exemplo, colocou lá. Ó, queria saber se vai padronizar esse tempo. Eu não sei qual tempo. Vou perguntar ele aí. E aí isso fica.
registrado aí para todo mundo ver a resposta. Então um lugar interessante aí para colocar as dúvidas também, tá certo? Pode não ser o mais prático, mas fica lá registrado para todo mundo, ok? Bom, então vamos lá, gente. Vou começar aqui então a apresentação e qualquer coisa é só me chamar aí, tá? Então vamos lá. Então hoje, nessa webconferência de hoje, a gente vai falar de. Deixa eu ver se alguém chamou aqui. Não, tudo certo. Vamos lá. Bom, então hoje a gente vai falar, né, sobre sistemas operacionais móveis, que hoje basicamente a gente só tem dois grandes sistemas operacionais, né? O Android, que é um Linux, né? É um sistema operacional que tem o kernel do Linux, e o Mac OS X, né? Que é o iOS. Aqui está o OS X porque nos Estados Unidos o nome iOS é uma marca registrada da Cisco, né? Os sistemas operacionais dos roteadores, dos switches da Cisco se chama iOS e é uma marca registrada da Cisco. Então, nos Estados Unidos, a Apple não pode usar o nome iOS. A Apple só usa o nome iOS fora dos Estados Unidos. Ok? Então, nos Estados Unidos, o sistema operacional se chama OS X. Ok? Então a gente, nesse capítulo, a gente vai falar sobre sistemas operacionais móveis, né? Vamos falar dos seus objetivos e as características desses sistemas. A gente vai falar de métodos de proteção, né, para dispositivos móveis, né? Vamos explicar esses métodos, quais são esses métodos que são mais usados, né, para proteger os dispositivos. Vamos falar de conectividade de rede e e-mail, né? Como configurar, né, essa conectividade de rede e os e-mails em dispositivos móveis. A gente vai falar especificamente aí no caso do Linux e do OS X, né? Vamos ver quais são as características dessas distribuições ou dessas versões voltadas para dispositivos móveis, né? E depois vamos falar, como todo capítulo, né, do processo de solução de problemas voltados, né, para esses dispositivos móveis e para esses sistemas operacionais específicos aí. Vamos explicar como solucionar os problemas, né, e por último, fazer um resumo aí do capítulo, ok? Bom, então aí Android versus iOS. Vocês vão ver que tem hora que eles estão chamando de OS, tem hora que não estão. Algumas coisas foram traduzidas e outras não. Tá? Mas iOS aqui é o OS X. Tá? Bom, então a primeira discussão que está sendo feita aí é sobre a questão do código aberto, né, e do código fechado. Então, o código aberto, né, cujo
Oi, pessoal. Eu caí aqui, mas estou de volta. Isso, voltei. Eu acho que vocês não pegaram nada, né, da apresentação, né? Machucou não. Já voltou aqui. A minha internet caiu aqui, uma raridade, mas aconteceu. Se cair de novo, eu vou rotear pelo celular, tá? Então vocês aguardem um pouquinho. Se cair de novo, eu vou rotear pelo celular e aí deve ficar estável, eu espero. Então eu vou recomeçar lá a apresentação. Eu acho que vocês perderam tudo, né? Vamos lá então. Eu não sei onde eu estava, então vamos lá. Estava aqui, né? Vamos lá. Começar de novo. Então aqui a gente vai falar, né, hoje de. Tá todo mundo aí, todo mundo me escutando? Posso retomar aqui? Beleza, então vamos lá. Então vou retomar aqui. Então a gente vai falar de sistemas operacionais móveis, né? Linux e OS X. OS X é o iOS da Apple. E aí ele está chamado de OS X porque, na verdade, o nome iOS ele é uma marca registrada da Cisco. Os sistemas operacionais dos roteadores, dos switches da Cisco, se chama iOS também. Então a Cisco tem esse nome, essa marca iOS registrada para ela. Então nos Estados Unidos a Apple não pode usar o nome iOS. Ela usa no resto do mundo todo, mas nos Estados Unidos o sistema operacional da Cisco é o OS X. Ok? Então a gente vai falar de sistemas operacionais móveis, vamos falar dos objetivos e das características desses sistemas, vamos explicar os métodos de proteção desses dispositivos, vamos falar de como configurar a conectividade para redes e e-mails, e a gente vai também falar das características, né, desses sistemas operacionais para dispositivos móveis. Vamos falar do modelo de solução de problemas, né, básico, né, modelo básico de solução de problemas para esses sistemas operacionais voltados para dispositivos móveis e fazer o resumo do capítulo. Vamos falar do Android e o iOS. Então, a primeira discussão é a questão do código aberto e do código fechado, né? Então, o Android, né, o sistema de código aberto, né, é aquele em que o software é fornecido, o código-fonte, né, do programa é fornecido junto com o programa compilado. Então, você tem acesso, né, ao código-fonte daquele programa e você tem o direito de, ou não, né, de modificar e distribuir esse programa, a gente já vai falar sobre isso. E o código fechado é aquele cujo a fonte, né, o arquivo fonte do programa não é fornecido junto com o programa compilado. Então, nesse caso, o Android é um software de código aberto e o iOS não é. E aí vai uma discussão que é a seguinte: é a diferença entre código aberto e software livre, porque eles não são necessariamente a mesma coisa, tá certo? Software livre, ele é uma definição que foi desenvolvida, né, por um cara chamado Richard Stallman, né, que foi o criador da Free Software Foundation, né, que é quem regula, né, e quem regula não, mas foi quem determina, né, quem criou e determinou o conceito de software livre,
tá certo? E quem, a partir daí, foram criadas, né, as licenças de software livre, GLP2 e GLP3, né, que são as licenças mais utilizadas aí em termos de software livre, tá certo? E software de código aberto é uma definição que veio um pouco mais tarde com uma iniciativa de software livre, que é uma outra associação que foi implementada, esqueci o nome aqui do cara, Daniel Goldman, não, esqueci o nome do criador dessa fundação, em que ela determina que nem todo programa de código aberto é um programa livre. Isso é, você pode. O código aberto, apesar de ser um software de código aberto, o dono do software, né, o dono, o cara que o criou, pode determinar de que forma, né, ele pode ser distribuído. Vou dar um exemplo, que é o exemplo que eles mais usam, é o exemplo do Mozilla, né, que é um produto da Netscape, e que num dado momento a Netscape resolveu abrir o código-fonte do Mozilla. Então ela diz que você pode utilizar o código-fonte do Mozilla, pode alterar esse código-fonte do Mozilla, mas qualquer produto que você distribua a partir desse não pode se chamar Mozilla, porque para manter a originalidade lá do produto. E aí surgiu o Firefox, por exemplo, da própria Fundação Mozilla, né? É um software que não recebe o nome de Mozilla. Ok? Eles trocam o nome. Então, são conceitos aí diferentes. O Android, né, ele é um software de código aberto, mas ele é baseado no kernel do Linux. Né? E aí eu já nem sei se essa definição aí está absolutamente correta, porque o Linux é um software livre, tá certo? Ele não é um software de código aberto. Ele tem uma licença, o Linux é distribuído sobre a licença GLP2, GPL2, não confunda aí, versão 2, que é uma licença de código livre, tá certo? Bom, a partir daí, né, a gente pode discutir, né, a questão do desenvolvimento de aplicativos móveis, porque esses sistemas operacionais móveis, né, eles se tornaram uma plataforma de software, né, quase que uma plataforma exclusiva, né, de software para o desenvolvimento de aplicativos, né? Então, os aplicativos são projetados e desenvolvidos, né, para execução nesses sistemas operacionais móveis. Então, existe todo um conjunto de regras, de compilação, de compiladores, de bibliotecas voltadas, né, para esse tipo de dispositivo. Né? Tanto a Apple como a Google, né, fornecem essas ferramentas de desenvolvimento, né, para que vocês possam desenvolver aplicativos, e além deles tem outros, né, que fornecem mecanismos para que você possa desenvolver aplicativos para executar em cima desses dispositivos móveis. Eu diria até que se alguém pretende abrir uma empresa de desenvolvimento de software, precisa empreender nessa área, eu diria que o caminho é esse aí. Cada vez mais, né, o dispositivo móvel, esse conceito do dispositivo móvel vai ganhando frente, né, em relação aos dispositivos fixos, aos notebooks. Né? Costumo dizer que notebook cada vez mais vai ser coisa do computador, como a gente conhece hoje em dia, cada vez mais vai ser coisa de especialista. Né? Quer dizer, gente que é profissional de informática vai até ter mas a tendência é que a grande maioria das pessoas tenham cada vez dispositivos móveis mais inteligentes, né, e que se interajam com ele ao invés de interagir com o computador. Tá certo? Bom, falar aí das fontes dos aplicativos, né, e do conteúdo. Então, esses aplicativos eles são essencialmente, né, programas que são desenvolvidos para os dispositivos móveis. Né?
E aí, os fabricantes de sistemas operacionais móveis, né, normalmente, o que, que eles mantêm? Uma loja online, né, onde os usuários podem localizar e fazer o download desses aplicativos. Né? Então, isso é um conceito que até é um conceito que veio dos aplicativos móveis e acabou ganhando aí os outros sistemas operacionais. Né? Hoje no Windows você também, né, entra lá na loja, né, do Windows para baixar esses aplicativos. Né? Então é muito importante você cumprir. Agora, existe uma necessidade de você cumprir determinados requisitos para que você possa, né, colocar o seu produto lá nessa loja dos fabricantes, né? Requisitos técnicos e tal, para você poder botar o seu software lá. O que não impede, né, dos usuários poderem instalar os softwares sem ser através das lojas. Porém, essas lojas isso é muito mais seguro e muito mais garantido para o usuário final, ok? Então, os usuários de Android também podem fazer, né, instalar isso, fazer o sideload, né, que é essa instalação dos aplicativos. Né? E os usuários do iOS não tem jeito, eles têm que usar a Apple Store oficial para instalar os aplicativos. Quem é usuário de iOS não tem jeito. Né? Quem é usuário de Android pode até instalar os aplicativos sem ser pela loja, né? Mas quem é usuário de Apple não tem jeito, ok? Bom, interface, outras características aí desses sistemas operacionais, né, é a interface de toque, né? A interface touch, né? Então, a grande característica desses aplicativos, desses sistemas operacionais é ter uma interface com uma tela sensível ao toque, né? Isso é a grande sacada do daquele menino da Apple, né? Quando lançou aí a primeira versão do telefone aí da Apple, né? Vale aí uma historinha para vocês, que é um negócio muito interessante. Antes de surgir o primeiro telefone da Apple, né? Que é o. Agora me fugiu, me deu um branco danado. Como é que é o nome lá do telefone da. Como é que é o nome do telefone da Apple aí? O iPhone, certo? Obrigado. Às vezes dá uns brancos aqui na gente. Bom dia, pessoal que está entrando agora aí, Breno, Diego. É isso aí, o iPhone. Antes de surgir o primeiro iPhone, havia um dispositivo no mercado que era um dispositivo que usava caneta, que usava uma canetinha, né? Que hoje você tem alguns telefones, né? Você tem aquela caneta e ele surgiu como uma agenda telefônica, né? E como uma agenda pessoal, né? E aí foi evoluindo com alguns aplicativos, como planilha eletrônica, editor de texto e etc e tal. E esse cara, ele tinha, na última versão dele, né? Ele chegou muito perto do telefone. Ele tinha essa agenda não tinha teclado, ela era toda trabalhada pela caneta, ela tinha reconhecimento, você podia escrever à mão livre que ela reconhecia, tinha a tela colorida, tinha o Wi-Fi, né? A única coisa que ele não tinha era
ele não era um telefone, tá certo? Era o Palm, é isso mesmo, era o Palm Top. Então a Palm, ela tinha esse Palm 3, se eu não me engano, ou Palm Wi-Fi, que ele era um Wi-Fi, tela colorida. Cara, eles estavam ali no. Sabe quando você está na beirada da inovação? Mas ficaram presos num conceito, porque quando veio, eles tinham esse organizador pessoal, que era o Palm Top, e aí começaram a vir a questão dos telefones, né? Começou o boom da telefonia celular, e aí o que eles fizeram? Eles pegaram e lançaram o telefone da Palm. Mas qual foi o problema? O telefone da Palm tinha teclado. E aí, na hora de lançar um telefone, eles, em vez de botarem um chip 3G no Palm Top e manter as características que eles já tinham, né, de reconhecimento, de escrita, de trabalhar pela caneta e tal, eles voltaram e colocaram um teclado no telefone da Palm. E aí, com isso, eles voltaram atrás, deram um passo atrás e perderam o bonde da história. E lá, 3 meses depois, a Apple lançou o iOS, ou um tempo depois, e aí já era tarde demais. A Palm acabou. Simplesmente assim. Entendeu? Os caras acabaram. Então é um negócio muito, muito curioso. É uma coisa, a gente nessa área de tecnologia, né, tem que estar sempre tendo certeza que a gente está realmente com a cabeça aberta para a inovação, né? E que a gente está enxergando essa inovação. Coisa. Os caras tinham tudo na mão e na hora de se renderam a um conceito passado de que telefone tinha que ter tecla. Né? E aí a Apple veio e lançou o iOS e depois os caras perderam a história. Ok? Então aí os dispositivos móveis, né, organizam, né, tem tela móvel, né, e os dispositivos com Android, né, organizam as telas em ícones e widgets, né, em várias telas, tá certo? Esses elementos da tela inicial, você tem ícones de navegação, né, aqueles ícones da bolinha lá para chegar na tela inicial, o ícone de voltar, o botão de. E alguns têm ícones, hoje tem botões, né? Hoje já não tem mais muito botão, né? E o botão também para você organizar as janelas, né? Colocar as janelas dos aplicativos que estão abertos, né? Ícones também de notificação do sistema, né, que são aqueles que ficam lá em cima, que avisam de você quando chega um e-mail, quando tem uma ligação que foi perdida, e etc. e tal, né? E esse formato da tela, ele é definido pelo inicializador do sistema operacional. Então, vocês têm algumas opções, né, de como organizar a tela, certo? Então, como é que a gente faz, né, essa questão do gerenciamento de aplicativos, dos widgets e das pastas? Né? Alguém perguntou ou foi... Deixa eu ver aqui, ou foi o WhatsApp? Não, foi o WhatsApp. Ok. Então, os aplicativos eles são representados por ícones e organizados numa grade, né? Então, a tela do telefone, ela, na verdade, tem uma grade, você pode organizar quantas linhas e quantas colunas, né, tem a grade do seu telefone. Existe um número limitado, né, mas você pode trocar, né, essa quantidade de células, né, que essa sua grade vai, como se fosse uma planilha eletrônica, né? Só que é só uma questão de posicionamento, né? E no caso do Android, né, os aplicativos da tela inicial são apenas um link. Então, na verdade, os aplicativos não existem, né, na tela inicial. O que você coloca ali é
um link, né, um atalho, né, para o programa real, né? Então, quando você remove, né, o ícone da tela principal, você, na verdade, não está desinstalando o aplicativo, né? E o usuário pode posicionar, né, organizar a posição dos aplicativos e pode organizar também os aplicativos, agrupar os aplicativos em pastas. Eu, por exemplo, uso muito isso. Meu telefone é todo organizado em pasta. Se eu não botar por pasta, eu fico perdidinho lá na hora de eu achar um aplicativo, tá certo? Mas isso é porque eu já sou antigo, né? Tenho aquela visão estruturada de sistema operacional, de menu, de coisa. Eu não me adapto muito bem a isso. Talvez vocês tenham mais facilidade, né, visual de identificar o, o ícone do aplicativo, né, dentre tantos, tá certo? Bom, e os widgets, né? Os widgets são o quê? Na verdade, eles são como se fossem mini aplicativos, né? Que exibem informações diretamente na tela do computador, né? Eles são blocos, né? De dados que formatados que apresentam informações na tela do computador. Então fica um programa rodando em background e apresentando algumas informações ali. O mais comum é aquele que mostra o clima, né? Mostra a hora e o clima dos lugares, né? A gente aqui no a gente aqui no Brasil não é muito a gente não é muito nosso hábito, né? Saber o clima, a gente sai, né? Mas é porque no Brasil o clima é muito estável, né? Agora está um pouco mais instável, né? Mas a gente não tem furacão, a gente não tem tornado, a gente não tem nevasca, né? A gente não tem nada disso. Então o pessoal do europeu, o americano, o pessoal que está no hemisfério norte, tem pessoal da Ásia, né? Tem esse hábito, né? De olhar o tempo toda hora, né? Aqui no Brasil, o pessoal de Curitiba também. Curitiba tem um lugar que você nunca sabe como é que vai estar o tempo. E a temperatura muda assim de 30 para 13 graus durante o dia com muita facilidade. Então é importante saber como anda o clima. A gente aqui não tem muito esse hábito, mas eles têm. Por isso é que esse widget que mostra o clima é tão comum, né? Já vem normalmente nos telefones. Bom, que itens a gente tem aí na tela inicial, né? Então a gente diz que esses itens são organizados em várias telas, né? Normalmente a quantidade de telas tem a ver com a quantidade de ícones que você põe na tela inicial. Então, na verdade, na tela inicial são várias telas, né? E no caso do iOS, né, a gente tem a questão que na tela inicial do iOS não tem ícone de navegação nem widgets. Eles têm lá o quê? Eles têm os aplicativos mesmo, né? Ok? E algumas coisas do iOS são específicos dele, né? Como, por exemplo, aquele botão Home, a central de notificações, o Spotlight, que é uma ferramenta de pesquisa, né? Então ele tem coisas que fazem parte da tela inicial do iOS por padrão, né? Aí eu não sei, quem é que tem iOS aí? Quem de vocês aí tem iOS? Eu não tenho iOS, nunca tive iPhone. Então, Loriano, se por um acaso Vanessa também. Então, por um acaso, se tiver alguma coisa que não tiver atualizada, vocês, por favor, atualizem aí. Como eu não sou usuário de iPhone, não sei dizer
se alguma coisa não é mais assim, tá certo? É possível que aqui esteja falando de alguma versão mais antiga do iOS. Então, se não tiver certo, vocês, por favor, corrijam aí, tá? Bom, então o formato da tela inicial do iOS, o padrão dele é definido pela Apple e você não pode mexer, tá certo? A questão de gerenciamento de aplicativos, né? Então, os aplicativos são representados por ícones também, né? E organizados também em uma grade. No iOS, né? Os aplicativos da tela inicial são o aplicativo real, eles não são os ícones. Então, a remoção de um aplicativo da tela inicial também desinstala o programa, tá certo? E o usuário pode personalizar a posição dos aplicativos e também pode organizar esses aplicativos em pastas, tá certo? E até que, quando foi feita essa apostila, ele também não permitia, né, widgets no iOS. Não sei se isso ainda é assim. Talvez eu apertei errado aqui. O Oriano e a coisa podem confirmar isso aí, tá certo? Bom, e aí ele fala aqui também do Windows Mobile, né? Que eu acho que não sei se ainda existe um telefone com Windows Mobile no mercado. Eu acho que nem existe mais, tá certo? Então, o Windows Mobile, né? Você tem lá as telas do iniciar, né? Os itens da tela principal, tem um ícone de pesquisa, tela de voltar e a janelinha lá do menu iniciar. E eles são baseados, né, no que eles chamam de blocos dinâmicos, que são aplicativos que podem exibir informações, né, ou interagir diretamente com o usuário, pode interagir diretamente com eles a partir da tela principal, né? Ela não tem ícones, né? Então é como se fossem só widgets, vamos dizer assim, né? E os ícones de navegação, né? É o voltar, o botão do Windows e o botão de pesquisa, eu tinha falado. Bom, os aplicativos são representados então por esses blocos dinâmicos, eles podem ser fixados ou desfixados da tela inicial. Desfixar um bloco, um aplicativo desse não desinstala o programa, né? E o usuário também pode personalizar a posição desses aplicativos, né? E os blocos dinâmicos também podem ser redimensionados, assim como no Android, os widgets também podem ser reposicionados, tá certo? E você também pode usar pastas, né, para agrupar esses aplicativos. Ah, esse conceito de Windows Mobile, né, deu origem àquela tela do Windows 8, né, que foi extremamente atacada aí, né? Foi principalmente o mundo corporativo, né? Então foi uma novidade, umas coisas que funcionam quando você trabalha direto na mão, né? Com a tela do computador, mas quando você usa o mouse e o teclado, as coisas não fazem muito sentido, né? Então, quando a Microsoft lançou o Windows 8, né? Ela lançou o Windows 8 com uma interface, com essa interface do mobile, com esse conceito, né, dos blocos de aplicativos na tela inicial. Mas principalmente o mundo corporativo, né, porque o Windows 7 já estava previsto o final do suporte do Windows 7, né? O Windows 7 foi um sistema operacional de um sucesso assim tremendo, né? Porque ele tinha a estabilidade necessária, né, para o mundo corporativo, né? Então foi tinha
um parque instalado enorme, né? E com a saída do com o final do suporte do Windows 7, né, a opção era o Windows 8, e aquela interface do Windows 8 não agradou o usuário corporativo. E aí eles tiveram que lançar a versão 8.1, né, que voltava, né, com o desktop tradicional também, né, e apressou inclusive o lançamento do Windows 10, que acaba, né, com essa desiste desse conceito no desktop, né? Bom, a gente vai falar aí de algumas funções, né, que são comuns, ou funcionalidades comuns nos dispositivos móveis, né? Opa. Primeiro é a orientação e a calibração da tela, né? Então eles podem operar tanto no modo retrato ou paisagem, permite que você, né, utilizando o acelerômetro, né, que ele detecte qual é a posição que ele está e faça a alteração da tela, né? A gente também pode mudar o ajuste de brilho, né, em relação às condições ambientes. E você pode usar isso também de forma automática, né? Então, normalmente esses dispositivos móveis eles têm sensores suficientes para que eles possam detectar essas alterações, né? Então tem o sensor de luminosidade para que ele possa fazer isso. A gente tem um acelerômetro, né, que permite que ele saiba em que posição ele está, né? E faça essas alterações automaticamente. Normalmente, esses dispositivos também vêm munidos de GPS, né? Com receptor de GPS, que podem ser usados aí na navegação, geocoaching, geogetting, que é você poder fazer o rastreamento, né? E pesquisa, né? Localizada. Então, você pesquisa, porque pesquisar, por exemplo, um restaurante, né, ele vai pesquisar os restaurantes e vai colocar primeiro, né, aqueles que estão mais perto da posição que você está, né, ou vai obter, né, informações suas em função dessa posição também. E permite também que você possa fazer o rastreamento, né, desse dispositivo. Né? Então, ele vai saber. A Google sempre sabe aonde você está, né? Ok? E algumas funcionalidades que são feitas, né, para facilitar a vida aí dos usuários, né? Chamadas por Wi-Fi, pagamentos remotos, né? VPN, agora tem essa opção de que a gente já falou de você pagar por proximidade, né? Está cada vez vai ser mais utilizado essa função aí, tá certo? Na questão do assistente virtual, né, o Google Now, quer dizer, existe uma tendência aí, né, de cada vez mais a interação sua com o telefone ser feita de forma oral, né? Okay? De forma vocal, usando a voz. Até aqui, ok, gente? Até aqui, ok. Beleza. Então, essa questão da tela inicial da Apple aí é um negócio que o pessoal reclama muito, né? Mas a Apple não abre mão disso, né? Isso deve ser feito, isso deve ter a ver com a forma como o sistema é carregado, ou a forma como alguns aplicativos são compilados, né? E aí eles não deixam mexer nisso aí.
Bom, então vamos continuar aqui. Que horas são? São 10 horas. Começou a 19. Vamos mandar esse item aqui. Vamos falar aí, né, dos métodos que são usados aí para proteção dos dispositivos móveis, né? Bom, então a gente vai falar primeiro aí da questão do bloqueio de senha, né? Porque a questão da segurança, né, de proteção e segurança dos dispositivos móveis, ela fica cada vez mais séria, né? Porque cada vez mais a vida da gente está dentro desses dispositivos, né? A gente já tem CPF digital, identidade digital, carteira de motorista digital, agora com pagamento, né, por aproximação. Então, na verdade, o seu dispositivo, né, o seu dispositivo móvel, ele é de fato uma extensão sua, né? Informações vitais suas estão lá dentro. Então ele precisa ser protegido, né? Então, de uma maneira geral, agora o dispositivo móvel não pode mais ser acessado sem a senha, tá certo? E os tipos de senha, né, incluem o quê? Nenhuma senha, né? Um wipe, né? Alguma coisa lá no teclado wipe, padrão, né? Que é aquele padrão de desenho, um PIN, né? Uma senha, um outro dispositivo confiável, né? Lugares confiáveis, né? O rosto, voz, alguma coisa no corpo como digital, né? Como a face digital. E aí a gente vai fazer um parêntese aí para entender essas coisas aí de identificação e autorização, né? Então, uma coisa é você se identificar e a outra coisa é você se autenticar. Na verdade, identificação e autenticação. Então, identificar é você dizer quem você é, ok? E a autenticação é você conseguir provar que você é realmente quem você diz que é, tá certo? Essa é as duas coisas que essa primeira segurança tem que colocar, né? No caso da identificação, você está associado, né, a um usuário. No caso dos dispositivos móveis, em geral, eles são construídos por uma definição de segurança, tá certo? Eles são dispositivos de uso pessoal. Então, eles, por natureza, né, eles têm a tendência de não permitir mais de um usuário. Não é essa a ideia deles. Você pode até ter mais de uma conta, né, lá dentro para acessar funcionalidades, aplicativos e recursos que estão disponíveis na web. Mas não é a tendência desses dispositivos, a hora que ele inicializa, a hora que ele diz, é perguntar quem é o usuário que vai entrar aqui, tá certo? Então, ele nem pede usuário, porque ele considera, né, que ele é o de uso pessoal de alguém, né, e de só daquela pessoa. Então, ele normalmente não pede o quê? A identificação. Ele pede quando você instala, faz aquela pré-instalação e depois não pede mais. Ele vai pedir o quê? Que você se autentique, né? Para provar que você é você mesmo. Quer dizer, você quem? Aquela pessoa que fez a primeira instalação. Tá? Mas independente das duas coisas, né? A questão da autenticação, né? A identificação vai normalmente através de um usuário. E a autenticação, ela está baseada em três conceitos, né? Aquilo que você sabe,
aquilo que você tem, né, e aquilo que você é. Então a gente pode resumir isso. Ou a fusão dessas coisas. Então, por exemplo, aquilo que você sabe pode ser uma senha, um padrão de código, né, aquele padrão de desenho. Isso são coisas que você sabe. Você decora, você criou uma vez, né, criou uma senha, sabe essa senha e vai entrar com essa senha. Um padrão de desenho é também um padrão que você criou de deslocamento lá nos pontos que você criou e ele vai validar, né, isso com uma informação que está armazenada lá nele que você entrou. Uma outra coisa que o telefone usa menos é algo que você tem, quer dizer, seria você ter, por exemplo, um certificado digital num pendrive para entrar com o usuário. Então, para logar no computador, eu preciso colocar, né, o pendrive com o certificado digital no computador para para ele validar que o cara que está colocando ali é o proprietário daquele certificado digital. Né? E a outra coisa, aquilo que você tem a ver com a biometria. Né? Então, é leitura de digital, leitura de rosto, né? Identificação de voz, esse tipo de coisa. Ou a mistura dessas coisas. Se alguém perguntou alguma coisa, esse foi o WhatsApp. Normalmente a autenticação é feita por meio de usuário e senha, né? A identificação sempre foi feita por meio de um usuário. Isso nos sistemas que são muito usuários, tá? Mas não precisa necessariamente por meio de usuário e senha. Pode ser feito por outros mecanismos. E, Luiz Felipe, isso mesmo. Certificado digital, ele é um token. Na verdade, depende do tipo de certificado, tá, o Luiz Felipe? Um certificado digital, ele pode ser um arquivo, né, gravado num pendrive. Aí ele vai ser, se eu não me engano, do tipo A1. Mas ele pode ser também um arquivo, porque ele certamente é um arquivo gravado em um token. E aí o token, ele vai ter um chip, né? Ele é uma... O token é diferente do pendrive, porque o pendrive você pode escrever e desescrever, mas o token, ele vai ter um chip onde ele é gravado uma vez e depois não pode ser mais gravado a segunda vez, né? E ele apenas o token, como a interface do token é normalmente USB, né? Agora, esse token pode ser um chip que vem no celular, por exemplo, é um token. Então, você pode gravar, por exemplo, um certificado no chip do seu celular, né? E aí você vai ter esse token. Então, o seu telefone, por exemplo, ele pode usar esse token, que é a mesma coisa de usar o PIN o chip. Quando você diz para ele usar o PIN do chip, ele só vai funcionar com aquele chip. Se você trocar o chip, vai ter que mexer no PIN, tá certo? Então, é alguma coisa que você tem, né? E, por último, aquilo que você é, que efetivamente é a coisa mais segura que tem, tá certo? Que é a sua impressão digital, a sua leitura facial, né? A leitura facial, então, é mais difícil de ser burlada, né, do que a impressão digital, né? A impressão digital, eu mesmo já fiz isso, você tem como burlar isso. O que não é não, hein, Zé Luiz? Não sei, não sei. Eu não conheço, eu não vi nenhum estudo aí, mas vou acatar isso. Se você está dizendo, você pode indicar aí alguma pesquisa, alguma coisa aí. Eu não tenho informação sobre isso, mas acho que vai depender muito dos pontos, da quantidade de pontos
que a impressão facial pega. Então vai depender um pouco da resolução da sua câmera, tem alguns aspectos que realmente podem fazer com que ela seja mais falha, realmente. Mas quando a gente, no caso do telefone, né? Quando a gente está falando de elementos de segurança, por exemplo, abertura de cofre, para acesso a locais restritos, aonde você tem mais recurso no hardware, né? A identificação facial ela é mais segura pelo fato de que não tem contato entre o leitor e a pessoa, certo? E o contato, às vezes, permitem algumas técnicas para você burlar depois, tá? Eu mesmo já fiz isso com leitor de digital, por exemplo. Eu já consegui retirar a digital do cara e reusar depois. Tá? Precisa um balanceamento muito, muito bom do leitor digital. Agora, no telefone, pode ser que seja isso mesmo, você tem razão. Tá? Vale a pena fazer uma pesquisa aí. Depois eu vou fazer aí, se você quiser fazer também, ou se alguém quiser fazer. Deve ter alguns artigos aí comparando isso no telefone e em outros tipos de dispositivos. Tá certo? Eu não sei, hein, Zé Luiz, você está falando aí exatas do telefone ou está falando... Sim, também é. A íris também é. Isso, do telefone, porque isso depende um pouco da resolução da sua câmera. Tá? A quantidade de pontos que ela consegue pegar, é o que ela usa para mapear o rosto. Entendeu? É isso. E a da íris também. É a mesma coisa. Vai depender da quantidade de pontos que você vai usar para fazer isso. Ok? Que aí vai gerar um hash, dependendo da quantidade de bits do hash e tal. Então, mas eu acho que aí, nesse caso, tem a ver com a questão da implementação e não conceitualmente da técnica, entendeu? Mas a gente vai fazer uma pesquisa aí e vamos discutir isso mais para frente, tá legal? Mas obrigado aí pela intervenção aí. Vamos lá. Então a gente quer mais. E uma outra coisa importante, né, é você ter restrições em relação à tentativa de login com falha. Né? Por quê? Porque ela evita os ataques de força bruta contra a senha. Os ataques de força bruta, eles têm duas técnicas, né, que são usadas no ataque de força bruta. Primeiro é tentar uma base de senhas comuns. Né? Então, tem muita gente que usa, né, a data do aniversário, a data do aniversário do filho, da filha, do irmão, da mãe, do pai, né, como senha. Usa parte do número da carteira de identidade, coisas que um hacker, se quiser, vai tentar primeiro. Além disso, existe aí, rolando aí, uma lista de senhas mais comuns usadas, né? Tem muita gente que usa, sei lá, a palavra Deus, Jesus, Flamengo. Pô, tem de senha Flamengo aí no mercado, não é mole.
né? Então, uma das técnicas é você... Pô, peraí. Hoje eu não estou acertando mesmo. Então, uma das técnicas é isso, é você tentar, né, o uso de senhas, ditas senhas comuns, né? E a outra é você tentar variar, né, os caracteres, mas aí você precisa de uma capacidade, né, computacional, de uma força computacional muito grande, né? Por isso que hoje existe um estudo aí sobre isso, que com a capacidade computacional, né, que normalmente os hackers conseguem juntar e tal, uma senha hoje de oito caracteres, né? De 8 dígitos, ou de 8 caracteres. Esses caracteres sendo a junção de letras minúsculas, letras maiúsculas, números e caracteres especiais, faz com que você crie uma senha bastante forte. Não é que ela não seja capaz de ser quebrada, obviamente vai ser quebrada. Só que para que você possa quebrar essa senha, testar todas as possibilidades, né, você vai precisar de uma carga computacional, né, enorme para fazer isso em pouco tempo. Então não basta, né, não basta a gente ter uma senha forte. É preciso que a gente troque essa senha regularmente, tá certo? Então, para que a gente possa ter segurança. E cada vez mais, isso é cada vez mais importante nos telefones, tá certo? Ok? Então, o que normalmente faz é desabilitar o dispositivo temporariamente, né, após um determinado número de tentativas de bloqueio e falha, né? E aí a gente vai ter diferentes dispositivos, vão implementar diferentes políticas, né, de restrição, ou diferentes pessoas, né, vão fazer. Então ele tem aí aí uma tela aí do iPhone, né, onde ele permite que ele fica mostrando aí como é que se configura, né, essa parte de se você quer senha, se você não vai usar a senha, se você vai bloquear o telefone, né? Se de repente quantas tentativas incorretas. Então, ok? Bom, outra coisa também importante aí para a proteção dos dispositivos é a questão do backup, certo? A gente também não é um povo, a gente não é um povo muito preocupado com desastre, né? Acho que a gente cresceu num país tão agraciado aí de maravilhas, né? Que a gente não se preocupa com o desastre. A gente não tem terremoto, a gente não tem vendaval, a gente não tem, né? Então a gente não se preocupa em manter backup dos dados da gente, né? Então, os telefones também, né, começaram a promover o quê? A possibilidade de você fazer backup remoto dos seus dispositivos. Isso é usar a nuvem, né, a capacidade computacional aí, ou dos fabricantes do sistema operacional, ou do fabricante do hardware, né, para fazer o backup dos seus dados, né? E você tem várias opções de backup em nuvem aí, certo? Acho que todo mundo que tem um telefone tem pelo menos duas opções de backup, né? O backup dos dados na nuvem da Google, né? Ou na do fabricante do telefone, certo?
Outra coisa são a questão do uso do GPS aí para os aplicativos de localização, né, que são ótimos aí quando você perde um dispositivo ou o dispositivo é roubado aí. Já vi muita gente ser salvo aí por esses localizadores, por ter esquecido o telefone no táxi ou no Uber, e aí aciona o localizador, o motorista do Uber, então fica sabendo, né, ou do táxi, que o seu telefone está lá e normalmente, né, guarda e traz de volta, porque às vezes antes que um outro passageiro entre e veja e resolva não entregar para o motorista o seu telefone, certo? Então, permite que você localize o dispositivo em um mapa, inclusive emita-se, né, sinais sonoros, até mesmo quando o seu dispositivo tá tudo zerado ali, com o volume zerado, você consegue emitir um sinal sonoro nele, né, para que ele possa ser localizado. E também esses aplicativos, em geral, permitem que você faça, né, o bloqueio remoto do aparelho ou até mesmo o apagamento dele completo desse aparelho. Né? Ok? Eu já vi muita pessoal que tem Apple, né? Apple S20, essas coisas são os aparelhos muito caros, usam, se preocupam muito com isso, né? Bom, outra questão também importante aí é a questão de antivírus, né? Os antivírus móveis, né? Os aparelhos móveis, eles são vulneráveis a softwares mal intencionados, né? Existe o conceito de sandbox, né? Na verdade, uma sandbox é uma área, né, de memória, vamos dizer assim, protegida ou restrita, né? Mas é mais restrita do que protegida, né? Então ela limita, porque quando o programa é executado na sandbox, ele não tem acesso a outros recursos do computador, né? Do dispositivo. E aí, no caso, os dispositivos móveis, né, sistemas operacionais dos dispositivos móveis, ele tem essa característica de ter uma área protegida, né, os aplicativos do telefone protegidos, e os outros aplicativos todos executam nesse formato de sandbox. Então, a maioria não tem acesso aos dados de sistema para danificar o computador, tá certo? Mas os dados dos usuários ainda podem ser roubados, né? E os computadores ainda podem ser, obviamente, danificados aí, ou infectados, né? Bom, e esses aplicativos eles estão disponíveis tanto no iOS, né, quanto no Android. Não é muito comum o pessoal usar, mas eles existem, né? Existem técnicas, né, para você ter acesso total ao sistema, né? No caso do iOS se chama routing, né? E no caso do Android isso se chama, né, jailbreaking, né? Desculpa, no caso do iOS, jailbreaking, né? E quando você faz isso, né, você perde praticamente toda, né, a segurança que você tem com o conceito de sandbox, porque aí você está rodando, tudo está rodando na conta do root, né? E aí não tem mais conceito de sandbox. Tá? Outra coisa que é importante é a questão de estar sempre aplicando os patches, né, e atualização do sistema operacional, que normalmente melhora a funcionalidade, desempenho, corrige problemas de segurança,
ou problemas de drivers, né? Não dá para corrigir problema de hardware com software, né? Mas dá para resolver o problema dos drivers, né? Todos os dois sistemas têm processos aí automatizados de entrega, né? De entrega do software atualizado, mas exigem, dá para configurar também, né? Que você autorize a instalação dessas atualizações, tá certo? Até aqui, ok? Tudo tranquilo? As pessoas esquecem muito a senha mesmo, Juliane, porque a maioria delas não usam uma técnica, né, para fazer a senha. E às vezes colocam as senhas que não. E aí esquecem a senha, porque não sabem colocar a senha. Então a gente, né, o ser humano, ele não é muito. Ele não é muito. Não usa muito. Não é muito capaz de decorar número, né? Nem coisas que não fazem sentido. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que as pessoas utilizem uma palavra, né? Alguma coisa que faça sentido para elas. Quer dizer, um lugar, uma fruta, uma comida, um nome de alguma coisa, de um objeto, e aí alterem esse nome de objeto, né? Sei lá, você pode pegar aí por exemplo, pegar uma palavra que veio aqui na minha cabeça, só que é motoqueiro, por exemplo, pode lembrar assim de capacete. Então a minha senha é capacete. Agora, como é que eu vou escrever essa senha capacete, né? Aí o cara pode escrever assim, ó, C maiúsculo, arroba. Por exemplo, essa é uma senha forte, tem maiúscula, minúscula, entendeu? E isso depende, Matheus. Eu acho também que você tem que ter, porque nem toda plataforma é segura, tá certo? Então, se você usar a sua senha que você usa para coisas seguras numa plataforma não segura, você põe em risco a sua senha segura. Então eu diria para você o seguinte, que se você for entrar numa plataforma que seja insegura, porque tem um monte aí na internet, negócio de blog, sei lá, uma coisa que você saiba que não é insegura e que ali você não vai ter nenhuma informação importante, pode usar uma senha que não seja tão segura, mas que não seja a mesma senha que você usa, por exemplo, no seu home bank, né? Ou que você usa no seu e-mail, né? Ou que você use então, numa outra aplicação mais séria. Eu diria que você deve ter senhas, umas 3 senhas por classe de senha, né? Uma senha para o banco, uma senha para o e-mail e outras coisas, e uma senha para essas coisas que você, por exemplo, plataformas tipo essas que tem documento guardado que você entra e vou entrar no site nesse negócio que tem arquivo, que o pessoal posta arquivo, ou no negócio de questão para concurso. Não são plataformas absolutamente seguras. Então você não deve usar a mesma senha do seu e-mail nessa plataforma, entendeu? Então acho que você deve ter níveis de senha, pelo menos uns 3 níveis de senha aí, em função do tipo de plataforma que você está se logando, ok? É bom fazer isso. E procurar isso um nome,
né? Alguma coisa que você vai lembrar. E aí depois é só lembrar mais ou menos como é que você escreveu. Eu acho que isso é uma coisa que faz sentido para as pessoas, tá certo? Que tal? Eu estou um pouquinho rouco aqui, 10 minutinhos aí de intervalo, só para beber uma água. Pode ser? São 10h30, a gente dá 10 minutinhos aí e já volta. Pode ser? Então a gente volta 10h40, 10h46, 10h50. Olha só, eu vou parar a gravação aqui.